Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz, de muita harmonia na sala. E agora convido o nosso amigo Balk para fazer o estudo, e quem pergunta, coloque no PVT dos arrobas. Obrigada. Passando, amigo Balk. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, a todos nós que aqui estamos. E hoje eu fui pego de surpresa pela nossa amiga Shanri, que também se viu, coitada, num momento de dificuldade aí, porque o nosso amigo Gustavo queria fazer a palestra nesse tema, a felicidade não é deste mundo, e houve um contratempo muito grande com ele, uma infelicidade lá, ele não pôde. E nós estamos aqui, todos nós, é bom lembrar disso, vamos fazer um estudo bem interativo, onde eu acredito, até porque o tempo não foi o suficiente para que a gente pudesse estudar, analisar o tema e tudo mais. E a gente sabe da responsabilidade que é falar sobre a doutrina espírita. A gente precisa ter sempre a consciência de que a gente sempre... Não é bem assim não, viu, Décio? Ô Cid, não é bem assim não. A coisa é delicada. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Mas eu tenho certeza, Caio, o Cid, a própria Shanri, Sil, o Pedrinho, que está nos trazendo aí palestras maravilhosas, o Décio, né, que acabou de chegar, a Nina. Então, enfim, nós temos aí pessoas realmente que poderão muito dar nessa tarefa. Mas, no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, a questão 20 lá, nós fala exatamente sobre a felicidade não é deste mundo. François Nicolas Madeleine, o cardeal de Bordeaux, em Paris, em 1863, ele traz uma página, que em cima dessa página que nós vamos realmente falar sobre esse trabalho. Ele inicia dizendo: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E é verdade. Nós, por mais que nós consigamos crescer, evoluir, conquistar, ser promovido, ter a condição de abraçar as coisas materiais da terra, ter esse desenvolvimento, essa prosperidade material, mesmo assim nós sentimos que a felicidade neste mundo seria realmente muito delicada se ela fosse a verdadeira felicidade, pois que a cada dia que nós vivemos, nós sentimos que estamos caminhando para o nada, vamos assim dizer, se a vida realmente consistisse apenas na matéria. Nós nascemos e a partir do momento que nós nascemos, nós começamos a morrer. Essa que é a verdade. Cada hora que se passa, estamos a caminho do nada. Se nós não tivéssemos conosco essa doutrina consoladora que veio nos trazer a verdade com relação à vida, nos mostrando a possibilidade
da reencarnação e de nós sermos imortais, sermos filhos de Deus e programados para evoluirmos sempre. Então, quanto a isso, nós começamos a sentir que realmente a dificuldade em viver na Terra nos impede de sermos totalmente felizes, até porque a Terra para nós é um campo de instrução, onde nós viemos para aprendermos, para objetivarmos o trabalho nos nossos sentimentos e a prática das virtudes. Essa sim, o bem maior que possuímos, mas que ainda se encontra embrionária em nós. Sementes do amor, do perdão, da fé, da gratidão, das virtudes, enfim, nós temos em nós. Mas, no afã da conquista momentânea e ilusória da vida material, da vida do ter, nós muitas vezes esquecemos de semear, de plantar, de cuidar, de adubar, de germinar essas sementes que certamente nos farão crescer em patrimônio espiritual e assim, quando nós terminarmos os nossos cursos aqui nesse mundo, termos condição de progredir em outros mundos. Até porque o nosso mestre, o nosso irmão e o nosso grande amigo Jesus, quando aqui esteve, disse para nós que na casa do nosso Pai existem várias moradas. E nós, como sabedores disso, espíritas que somos, estudantes da doutrina, nós nos apegamos a esse consolo e buscamos criar em nós a vontade, o querer de nos transformarmos a cada dia em homens de bem. Prosseguindo, François Nicolas Madeleine, ele continua nos dizendo o seguinte: isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima da eclesiasticidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Bem, meus amigos, e isso nós sabemos porque com esse mundo tão maravilhoso que nós vivemos, porque nós sentimos que a Terra, a cada dia, se transforma numa belíssima morada, toda ela trabalhada através da nossa inteligência, a inteligência de nós homens, que viemos ao longo desses milênios, transformando esse mundo num mundo melhor. Tanto é que a doutrina já nos fala que nós já estamos caminhando, quer dizer, a Terra, para um mundo de regeneração, para um mundo melhor. E, obviamente, a gente já caracteriza isso através de que, no avanço da nossa inteligência do homem, ele foi transformando a Terra realmente num mundo melhor, materialmente falando. Pena que, moralmente e eticamente, ficamos deixando a desejar. Mas muitos de nós já têm a possibilidade de aqui viverem, de que hoje transformou a Terra num mundo realmente numa casa muito boa. Eu pergunto a vocês, qual de nós que pode falar realmente, eu sou feliz? Se nós tivéssemos apenas a condição de cuidarmos apenas de nós, se naquela máxima de Jesus, quando ele diz amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso nos leva
a nos mostrar que a felicidade, para ser completa para nós, é necessário que o nosso próximo também seja feliz. E nós sabemos que hoje vivemos num mundo ainda de muita dor, de muita miséria, de muita desigualdade e ainda de muita ignorância, com uma desigualdade muito patente, porque a gente olha irmãos muito bem materialmente, mas completamente miseráveis de moral, de amor e de ética. Muitos irmãos nossos vemos inteligentes, estudiosos, bem instruídos, mas ainda necessitados do uso, da prática dos sentimentos melhores. Exatamente, Chanri. É quando nós olhamos para o nosso lado e vemos que irmãos nossos estão padecendo dores, expiações, dificuldades. Então, nosso planeta, apesar de hoje bem modificado pela inteligência de nós homens, mas ainda padece muito e ainda continua um planeta de provas e expiações. Não é, Simplício? Bom, mas nós sabemos que Jesus veio nos trazer várias máximas que veio nos confortar e que nós começamos a entender quando ele disse que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. E isso nos alegra, isso nos aponta um caminho, com seu exemplo, com as suas máximas, com suas palavras, e nos fortalece, e nos faz a cada dia, nessa luta incessante que nós travamos conosco, nessa busca incessante que temos de preservarmos a qualquer modo a nossa caminhada. Muitos se afogam na ilusão do mundo, caem, não é, pelo caminho, não têm forças para se levantar e são levados como de roldão. Hoje em dia é muito normal que isso aconteça. Nós estamos vendo as pessoas hoje, elas caminham sem aquela vontade própria. Existe hoje um conceito de que essa oportunidade, a vida é aqui. Então a ganância, essa sede de ter, faz com que nós passamos a vivenciar com muita ansiedade, com muita pressa, e assim nós nos atropelamos uns aos outros e a nós mesmos, no sentido de saber qual real é a felicidade. E a felicidade consiste na paz íntima. Quando nós nos encontramos a nós próprios e sentimos a satisfação de viver em nós e de termos aquilo que em nós nos mostra realmente quem somos, que a nossa consciência é que nos faz chegar a sentir a proximidade da felicidade. E Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, assim o coloca muito bem, que a felicidade absoluta não é possível enquanto ser espiritual que nós somos, não aprender a cumprir a lei básica do amar ao próximo. Mas nós precisamos amar a nós também. E a primeira caridade nós temos que fazer conosco. Essa caridade de nós vermos, mergulharmos em nós e buscarmos saciar as nossas necessidades, mas as nossas necessidades espirituais. Nós precisamos de amor, nós precisamos de paz,
Nós precisamos de fortalecer a fé. Nós precisamos de alimentar a fé. Mas para que tudo isso aconteça, tem que iniciar em nós. Existe uma música até daquele menino, do Nando Cordel, que diz que a paz do mundo começa em mim. E é verdade. Quando nós trazemos para dentro de nós a paz, a serenidade e a mansidão, nós começamos então a conviver com a possibilidade da felicidade. A felicidade, ela consiste exatamente na nossa consciência tranquila, na nossa consciência em paz. Aí sim começa a nascer a felicidade. E a gente já tem então um sinalzinho do que será essa felicidade aparente sendo vivenciada num mundo melhor. Num mundo em que as rivalidades, as desigualdades podem até existir, mas num nível bem inferior ao que acontece na Terra nos dias atuais, que a gente sente uma desigualdade completa, uma inversão de valores infinita. E isso realmente nos faz ficar cada dia mais tristes. E muitos não têm o vigor na fé e perdem inclusive a possibilidade de acreditar, de compreender quando Jesus nos disse que a felicidade não era deste mundo. Chanry coloca aí que Kardec, indagado aos espíritos, se pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Aí os espíritos responderam que não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então nós começamos, com otimismo, a sentir até que é possível não ser na felicidade completa, mas ter essa felicidade mais, sabe, ter a vida mais suave, ter uma vida mais que a gente sinta o progresso em nós, o crescimento, o nosso envolvimento, o nosso caminhar por um mundo melhor. E a gente começa a notar que para que isso aconteça, nós precisamos mudar. Todos nós que estamos aqui temos algo a mudar. Já estamos mudando há muito tempo, a partir do momento que nós somos concebidos, deverá aí começar a nossa mudança. E exatamente, a reforma íntima. E essa reforma, ela é feita para que nós possamos entender que em nós existe o caminho. Porque quando nós viemos para a Terra, carregamos em nós todas as possibilidades dos bons sentimentos. Nós temos que lembrar que a vida não é um problema, a vida é um desafio. Ela nos apresenta oportunidades de crescimento, notadamente nos setores que mais necessitamos. Muito obrigado, Sil, porque realmente a vida nos possibilita isso. Quando nós insistentemente nos preocupamos em demasia com a nossa presença física e muitas vezes somos claudicantes quanto os nossos atos íntimos da nossa personalidade, né, da nossa forma de tratar o companheiro. Brás coloca que a reforma íntima tem que ser graduada, senão a gente fica com uma cara de santo. Exatamente, Brás. Nós não temos essa pretensão de nos tornarmos santo na Terra. Se bem que já daqui, inclusive, se fizeram santo. Na religião católica, por exemplo, nós temos vários. Mas nós poderíamos dizer, por exemplo, que nem dentro da doutrina espírita, nós temos vários espíritos, vários irmãos que desencarnaram e deixaram por aqui um patrimônio imenso de prática, de exemplo, de como feliz. A Sil coloca para nós lembrarmos da felicidade de Francisco de Assis,
que conquistou exatamente na humildade, na pobreza e no serviço ao próximo. Até porque a felicidade não depende da matéria. A felicidade, se nós tivermos a capacidade, porque quando Deus já nos colocou no mundo, já nos deu tudo aquilo que necessitávamos. Tudo. O ar que respiramos, a noite para o descanso, o sol para nos aquecer. Enfim, Deus nos deu tudo. Mas nós, no afã de conquistarmos, de termos poder, de sobressairmos diante do próximo, nós ampliamos a nossa vaidade, o nosso orgulho, e em busca dessa conquista nos tornamos cada dia mais arrogantes, mais prepotentes. Quanto a ser feliz, Chico Xavier foi sim Simplício, ajudando ao próximo, dando o seu bom exemplo, e deixou aqui no mundo as obras que estão aí e que nos confortam, e conforta tanta gente. Exatamente, o Brasil, esse livro é maravilhoso. Bem, nós vamos continuar lendo aqui o capítulo, essa questão 20, que ele continua dizendo. Ele disse que nem mesmo a reunião dessas três condições, a pessoa sendo jovem, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Porque a gente sabe que de nada daqui vamos levar para outra morada, nada para o outro mundo. Nós temos certeza que existe outro mundo, mas iludimos, julgando que no outro mundo talvez a felicidade não esteja lá, e as pessoas acreditam que a felicidade está aqui. E nessa ânsia de buscar felicidade, com essa corrida maravilhosa que acontece hoje através da comunicação, essa corrida que existe tecnológica, o mundo se transformando a cada dia, o homem caminha com uma pressa terrível. Porque hoje ele não sacia mais, ele não tem nem como mais a gostar daquilo que ele conquista, porque ele acaba de conquistar hoje, amanhã já tem coisa nova. Então, os prazeres hoje, cada dia, são menores. As pessoas já não têm mais capacidade de avaliar o seu crescimento, nem material, porque torna-se obsoleto de um dia para o outro. Então as coisas estão a cada dia ficando mais difíceis, e essa ansiedade, essa tristeza, e o homem se torna infeliz porque ele não sabe mais o que conquistar. Ele já não sabe mais ter prazer na conquista, de tanta correria. Porque hoje você vai, o seu filho pede um celular, você dá um celular para o filho, daqui a pouco ele chega perto de você e diz: pai, eu queria que o celular novo que saiu. Pô, mas meu filho, eu lhe dei um celular agora semana passada. Não, mas já saiu um mais novo. E essa corrida desenfreada leva à ganância, leva à desigualdade e à insatisfação. E a insatisfação traz a infelicidade. E o mau desejo, porque o desejo, nossos sofrimentos, não saber desejar, causa-nos a todos sofrimento. Gandhi já dizia, a causa maior dos sofrimentos é o desejo. Então hoje todo mundo deseja. Se senta em frente de uma televisão à espera das propagandas, as novas propagandas, e todo dia tem uma nova. As pessoas vão, compram um automóvel, quando vão botar o automóvel novo na garagem, vê que o vizinho tem um outro carro mais novo, já se entristece, porque queria ter o carro melhor. E assim vai. Mas quando nós priorizamos o nosso lado espiritual, a nossa verdadeira vida,
aí sim as coisas começam a ficar maravilhosas. Quando nós deixamos, por exemplo, de ir ao restaurante, a esposa chama, vamos ao restaurante, e a gente tem a coragem de dizer para ela, filha, eu vou me alimentar agora espiritualmente, eu vou para o Pautalk, que tem uma sala onde nós vamos falar que a felicidade não é deste mundo. Porque aconteceu exatamente isso comigo, e eu fiz isso com prazer. E também não estou dizendo para vocês aqui, porque, viu, Brás, eu quero ser santo. Mas não, mas é com prazer que eu estou aqui. É com prazer que hoje a Chanri disse para mim, Fidan, Bauchi, você poderia substituir o Gustavo, que aconteceu isso? Na hora, eu falei, não, minha filha, eu faço. É claro, porque nós não estamos sós. Porque nós vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus. Vamos falar de coisas que realmente aliviam o nosso coração. Gente, isso é muito bom. Mas é preciso que nós estejamos aqui, como hoje à tarde na sala. A discordância entre nós, dos pareceres sobre religião, sobre qualquer assunto, nos aproxima cada vez mais. Nós não somos aqui professores, nós somos alunos. E nós precisamos nos misturar, nos abraçar, nos aproximar cada vez mais, para que de cada um de nós possamos juntos buscar essa felicidade que ainda não, ela inexiste hoje entre nós, mas que é possível suavizar as nossas dores, porque nós vamos nos conhecendo cada vez mais, não é? Vamos nos tornando cada vez mais amigos. E estamos, nós que trabalhamos com o Pautal virtualmente, nós estamos já, porque nós não nos conhecemos fisicamente. Muitos de nós não sabemos nada de nós, mas sabemos que somos seres viventes e saem de nós pensamentos que são jogados na área de texto e que mostram para nós, mais ou menos, nós já começamos a ter o perfil de cada um, à medida que é jogado as coisas maravilhosas que são colocadas, mas também, muitas vezes, são colocadas coisas tristes. Tem salas que a gente vê coisas tristes. Tem salas, inclusive, que só trata de coisas tristes. Brás coloca que a felicidade espiritual é mesmo diferente da felicidade material. E é, Brás, porque ela é consistente, ela não se perde, ela não envelhece, pelo contrário, quando você descobre o caminho da felicidade, ela cada dia se torna mais jovem. Ela não envelhece. E as coisas materiais envelhecem, se tornam prontas a serem substituídas. Mas a felicidade espiritual, a felicidade que vem do âmago do nosso coração, da profundidade da nossa alma, essa persiste e certamente essa irá conosco durante toda a eternidade. Por isso é que nós devemos estarmos prontos, como ceareiros, como obreiros, nós devemos estarmos sempre abertos à paz. E para que isso seja possível, nós temos que ser serenos, temos que estar pedindo a Jesus para nos conceder essa serenidade constante, até para que nós possamos compreender que não podemos mudar muita coisa. A aceitação daquilo que nós não podemos mudar, mas também temos que ter coragem para mudar aquilo que nós podemos. E para que nós sintamos essas possibilidades, é necessário que nós entremos na fase do estudo, da análise, do raciocínio, para que nós tenhamos uma fé racional, uma fé digna, uma fé que realmente nos propicie essa sensação maravilhosa de felicidade. O Nando Floripa coloca ali que precisamos aprender que essas sensações são momentâneas e não eternas. Exatamente.
Mas a felicidade espiritual, essa sim, essa vai nos levando, nós começamos a compreender a impaciência do próximo, a intolerância daqueles que nos cercam. Nós começamos, quando alguém nos olha com a cara fechada, nós começamos mas sorrir com os olhos, sorrir com o coração, e nós começamos a deixar o nosso coração falar, porque o nosso coração tem uma boca linda, e dele sai coisas maravilhosas se nós o tratarmos sempre com carinho. Então é preciso que nós tratemos o nosso coração com carinho. É preciso que nós tratemos a nós mesmos com carinho, com mais atenção, com mais paciência. É preciso que nós nos perdoemos constantemente pelas nossas ações, vamos dizer, as nossas más práticas da vida. Estamos aqui para isso. Precisamos ser humildes, sim. Precisamos nos libertar do orgulho, do egoísmo. Isso é muito importante. Então, continuando, diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. E aí vem exatamente a inveja. Então, neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Muitas vezes, nós, passando por uma certa dificuldade, encontramos outro, ou o próximo, numa situação privilegiada, e desconhecendo a verdade, nós até invejamos. E mais tarde vamos saber que aquela criatura que é motivo da nossa... Pelo contrário, ela se encontra numa situação muito mais difícil do que a nossa. Tantos casos aparecem, tantas pessoas que são miseráveis espiritualmente, pessoas que a gente olha cobertas de fortuna, de ouro, de diamantes, de rubis, no alto luxo, confortavelmente numa mansão, mas de uma infelicidade, de uma tristeza. Quantas pessoas que quando nós adentramos a sua porta, e aí sim nós deparamos com um quadro triste da solidão. Quantas famílias, pequenas famílias, de pequenos membros, mas de uma infelicidade enorme. E quantas famílias com uma dificuldade material incrível, morando aí no alto dos morros, em favelas, mas quando chega o domingo, o pai, a família se reúne, 8, 10 filhos em volta de uma mesa, comendo o seu franguinho, mas numa felicidade, no amor. Existe isso. A possibilidade da felicidade, ela não está calcada na matéria. Não. A família. Então nós começamos a sentir que família contribui para a felicidade. A família, mas a família com seus muros abertos no chão. É preciso que nós alonguemos a nossa família. É preciso que nós, por exemplo, nós que estamos aqui na sala, concebemos a possibilidade de sermos uma família. Pedrinho coloca ali que é inconcebível isso, a felicidade não está na fortuna, porque todos nós sofremos nessa terra, inclusive quem tem dinheiro, e às vezes essa sofre exatamente o que eu acabei de dizer, Pedrinho. Nós sofremos muito, e muitas vezes, Tina, o dinheiro é que nos escraviza. Pessoas que dantes
lutavam com dificuldade e que de repente buscam com afinco o dinheiro e parecendo como se fosse uma dádiva, acaba sendo uma carga pesada, porque as pessoas modificam quando estão com dinheiro e passam a deixar inclusive a religião, porque com o dinheiro fica mais fácil, as portas dos clubes, dos passeios, das viagens se abrem e aí se esquecem daquela viagem anterior que estava sendo feita em busca de Jesus, e daí Jesus fica de lado, religião fica de lado, o estudo do Evangelho, da Bíblia fica de lado, porque não estou com tempo para isso. E aí vem realmente a carga pior. Por isso é que nós temos que sermos vigilantes. Mas Jesus disse, orai e vigiai. Jesus disse também da nossa fé, que bastaria um grãozinho de mostarda, que nós podemos sim transferir as montanhas das nossas imperfeições, retirando ela de dentro de nós e colocando para fora. Podemos dizer que a tempestade é lá fora, dentro de nós não. Podemos dizer sempre que tudo na vida contribui para a nossa felicidade, até mesmo a dor, a doença. A doença, quando ela nos chega, nos causa para uns revolta, tristeza, mas é um chamamento. Não está bem, é um alerta. E aí, quem sabe, é uma parada, é para que a gente possa fazer uma reflexão. Quantas pessoas nós sabemos que sofreram de repente no auge de uma alegria, de uma fama, caem em declínio devido a uma doença. Agora mesmo nós tivemos um exemplo, um rapaz lindo, um cara maravilhoso, um rapaz bonito, da novela aí, Giannichini, né? O rapaz teve, mas ele mesmo disse que ele encontrou a razão da vida. Passou uma dificuldade, um sofrimento, todo mundo ficou muito pesaroso. Como é que uma criatura como aquela, um jovem, inteligente, um artista fantástico, no auge da fama, da conquista, com um caminho todo florido, mas ele ganhou mais, ele se renovou, ele cresceu espiritualmente. Assim coloca que as estradas que levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Exatamente. Anísio colocou que muitas vezes o apego aos bens materiais está em não ter. Fremos pelo que queremos e não temos. É exato. É o desejo exacerbado. A Tina coloca que parece que só o dinheiro que manda. Pisam em nós, magoam-nos como se eles fossem os donos da verdade. Não, Tina. Não. Ninguém pisa na gente. Quando nós temos a capacidade de ter paciência, tolerância e sabedores que somos do que se passa nesse momento na Terra, nós temos sempre, não o outro lado da face, como Jesus disse, que perdoai não 70, não 7 vezes, mas 70 vezes, e também virando a face quando se bater num lado da face. Não precisamos chegar a tanto, mas podemos sermos serenos. Precisamos ser pacientes, tolerantes. Mas então, continuando, assim pois os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela, em uma única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam aqueles que os ouvem.
Não, não é a terra somente. Nós sabemos que a terra é maravilhosa, sim. É um campo de instrução, sim. É aqui que nós viemos estudar, aprender. É aqui que é o campo de luta. É aqui que realmente a possibilidade, a grande oportunidade do nosso crescimento. Se nós soubéssemos, se pudéssemos enxergar a fila que se faz de irmãos nossos que buscam a encarnação com júbilo, com alegria, com uma oportunidade, mas nós não sabemos disso. E nós perdemos muito nosso tempo. Nós não valorizamos essa oportunidade, porque não temos conhecimento. E se temos o conhecimento, não olhamos isso com a fé tão necessária que existe para que nós possamos sim ter as nossas duas vidas paralelas, a material e a espiritual, com zelo, com galhardia, com disciplina, com humildade. É preciso que nós tenhamos também o esclarecimento de que nós não estamos aqui dizendo que é preciso sermos miseráveis, pobres. Não, nós precisamos lutar na terra para cobiçar as coisas melhor, não cobiçar da forma maldosa, mas corrermos sim, no sentido de deixar cada vez mais essa morada, essa escola, melhor ainda para aqueles que virão. Não só os nossos filhos consanguíneos, mas toda a espiritualidade que ainda vai fazer desse mundo a sua escola. E até nós mesmos que voltaremos para cá, como nós temos encontrado, quantas coisas melhores existem hoje na Terra em função da inteligência do homem. Assim coloca que ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Somos herdeiros de nossos atos. É claro, nós somos os arquitetos do nosso caminho, da nossa estrada. Nós somos engenheiros, somos nós que colocamos as pedras, somos nós que asfaltamos, somos nós que colocamos uma grama macia, somos nós que colocamos os holofotes, somos nós que iluminamos, somos nós também que a colocamos nos abismos, somos nós que plantamos flores, mas somos nós também que plantamos espinhos. Nós colhemos o que plantamos. Até em economia Jesus falou quando nos deu a aula da parábola dos talentos. Exato, Brás. Nós tivemos tudo. Jesus veio e nos deu realmente o trajeto, um mapa, para que nós pudéssemos caminhar com segurança em direção ao mundo melhor. A essa felicidade que ele diz, a morada melhor, está em nossas mãos. Simplício coloca que os bens a Deus e o homem é apenas usuário. Assim Deus não colocaria algo que nos prejudicasse. O nosso uso é que desvirtua os bens criados por Deus. Os bens nós já chegamos e já encontramos. Mas o homem, através da sua inteligência e com a permissão divina, tem modificado tudo isso para melhor. Hoje, nós devemos muito. Olha só, gente, nós estamos falando à distância. Através de um equipamento, de um computador, graças à evolução constante que tem sido processada nesse mundo. Muitos daqueles que foram e vêm e vão, quando vão, deixam algo de preciosidade aqui entre nós. E é esse o nosso trabalho. Por isso que nós devemos ter uma preocupação de pensar o que eu estou fazendo para a coletividade. O que eu estou fazendo de bem para o outro. O que eu estou fazendo de bem para mim, mas também para o mundo. O que eu represento nesse universo? Somos pequenininhos, somos minúsculos, mas estamos no universo, somos uma gotinha no oceano. Mas se tirarmos a nossa pessoa, esse oceano não será o mesmo. O mundo precisa de nós. Tenhamos também essa capacidade de entender que nós precisamos sim fazer parte dele, Tina. Nós precisamos nos jogarmos nessa intenção,
E para isso é que a doutrina nos mostra que fora da caridade não há salvação. É preciso que nós entendamos exatamente isso, que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade começa em nós. Eu conheço ninguém com mais necessidade do que eu próprio. Eu preciso de mim e preciso dos outros. E certamente, com a humildade, é que nós vamos melhorarmos, sim, dia a dia. Nós precisamos, sim, termos na nossa cabeça, no nosso pensamento constante, a verdade. Pararmos de iludirmos, porque o mundo, a cada dia, nos leva a uma ilusão. O homem se ilude, o homem se envaidece, o homem se orgulha, o homem começa a sentir inveja, sem mais nem menos. Inveja por inveja. Quando na realidade os valores são outros. Nós devemos priorizar a nossa vida espiritual. Nós precisamos pensar mais no nosso contato com Jesus, com Deus, com a espiritualidade. Precisamos sentir que nunca estamos sozinhos. Precisamos entender que junto de nós existe sempre alguém muito parecido conosco, que gosta das mesmas coisas que nós. Por isso, tenhamos cuidado para onde estamos levando essas criaturas que nos fazem companhia. Quantas pessoas, irmãos nossos desencarnados, que vivem ao nosso lado. Quantas atitudes nossas, muitas vezes, inadvertidamente, sem nós nem sentirmos, de repente estamos sendo conduzidos por eles. O Espiritismo nos fala que um percentual de nossas ações são geradas pela espiritualidade. E muitas vezes nós nem sabemos disso, mas é uma verdade. Somos intuídos a todo instante. Precisamos de mudar os nossos hábitos. Quando nós descobrimos que esse hábito não condiz com a verdade e não nos levará ao mundo melhor, é preciso que nós façamos a caridade em silêncio, a caridade da atitude, a caridade do pensamento. O ato de pensar pode favorecer a caridade. Se nós tivermos o nosso pensamento constante virado para as virtudes, as coisas boas da vida, certamente estaremos sendo caridosos com o mundo indizível. Meus irmãos, continuando, no sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade e cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar,
quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Que certeza quando a gente olha para o céu, coisa que nós fazemos muito pouco. Muito pouco. Nesses dias agora para trás, uns 2 ou 3 dias atrás, até que nós olhamos bem para o céu, porque a lua estava linda. Mas olhar para o céu tem que ser uma coisa mais ativa. É muito mais importante. É importantíssimo que nós tenhamos essa condição de agradecer. Agradecer a cada minuto a existência desse teto maravilhoso que nos cobre, estrelado, e que nos mostra para onde vamos, se o comportamento nosso realmente for merecedor. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não. Nós não podemos também considerar que essa terra que nós vivemos é uma terra de martírio, de sofrimento. Não, não, meus irmãos. Vamos amar essa vida. Vamos amar essa terra. O mundo é bom. Isso aqui é uma escola. E a escola é boa, desde que nós saibamos sermos mais disciplinados, desde que nós possamos entender como devemos viver aqui. É preciso que a gente tenha essa concepção para que a gente mente começar a se enriquecer. Rico é aquele que carrega consigo o seu tesouro. Riqueza que fica longe de mim, aquela que fica fixa na terra, aquela não me pertence. Essa tristeza, esse mau pensamento que nós temos sobre a vida terrena, também não é para ser assim. Nós devemos sermos gratos a esse mundo, às coisas da terra, coisas maravilhosas. Aqui, na vida terrena, nós temos a oportunidade do casamento, de encontrar o amor, do amor de uma mulher, do amor de um homem, o amor para a criação de uma família, o nascimento de um filho. Você vê aquele ser crescendo, bem encaminhado, mas você já não tem uma tarefa a cumprir, e que você dá a sua mão a ele e vai levando aquela criatura, e ela insistentemente, muitas vezes, larga a sua mão e vai por outro caminho, e você vai atrás e você começa a sofrer com ele. Um neto, um sobrinho. É muito bom. A vida é maravilhosa. Solidão? Não. Nós podemos construir famílias. Olha a nossa família hoje aqui. Nós somos 25 irmãos. 25 irmãos. Todos pensando da mesma forma? Claro que não. Claro que não. Muitos ainda claudicantes. Muitos ainda indecisos, mas aprendendo a nos considerar uns aos outros. Se nós continuarmos nesse processo, garanto a vocês que daqui a pouco a Nina não será mais Nina, será Nininha. O Cid será o amigão. O Décio, poxa Décio. Tico e Teco. Mas precisamos estudar, porque o Tico e Teco, muitos não conhecem bem a origem de muitas coisas do Espiritismo. É verdade. Mas nós precisamos, com toda a humildade,
nos curvarmos sempre, porque o Espiritismo, ele não nos dá o diploma de professor. A vida não nos dá esse diploma, quanto mais o Espiritismo. Nós vamos aos poucos. O conhecimento nosso tem que ser constante. E nós, à medida que nós vamos buscando esse conhecimento, nós vamos descobrindo que nada sabemos. Que é sempre mais difícil. Porque também tem um outro detalhe, essa liberdade que nós passamos a possuir, porque nós temos a liberdade e a tranquilidade de dizer a um outro, eu te amo, nos dá também a possibilidade da responsabilidade disso. Tem uma frasezinha num livrozinho que todo mundo lê quando é criança e até mesmo quando é adulto. E é um livro que é bom a gente ler constantemente, porque a cada dia que a gente lê ele muda um pouco. Que é o Pequeno Príncipe. Andrés, que tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Olha que coisa maravilhosa. E é verdade. Nós não podemos, vamos dizer assim, nós decepcionar as pessoas. E nós vivemos decepcionando, até nós mesmos. Nós nos decepcionamos. Muitas vezes a nossa impulsividade nos leva ao arrependimento quase constante. Muitas vezes a gente fala, não cometo mais esse erro. E daí a 5 minutos nós estamos cometendo. É uma pena. Porque nós estamos ali cientes de não fazermos mais termos aquela atitude. Mas inadvertidamente nós escorregamos e acabamos caindo novamente. Não é? Por isso, pedimos sempre a Jesus que não nos deixe cair em tentação. Pedindo a Deus para não nos deixarmos. Pedindo a Deus para que a oração, a prece, seja constante na nossa vida. Até que nós consigamos, através da vida, fazermos uma prece. A prece de levantar e abrir a janela do coração para deixar que o sol da vida penetre e nos aqueça. A prece de nós olharmos para todos com um olhar colorido. A prece de nós, quando abrimos a janela do nosso quarto e sentirmos as nuvens negras do céu nos convidando a uma chuva, e nós termos o ânimo de sorrir e dizer, seja bem-vinda a chuva, porque ela é necessária, mas nós muitas vezes maldizemos a chuva, maldizemos o sol, maldizemos a montanha, maldizemos o vento. Mas então, assim pois, meus queridos filhos, que uma santa evolução vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente a divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. E deve fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nessa noite solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. Então, é isso que nós temos que fazer, é nos prepararmos, é sermos diferentes, é levantarmos amanhã melhores do que fomos hoje, é deitarmos com Deus, é dormirmos sabendo que o nosso corpo ali vai ficar para o seu descanso, mas que nós vamos voar alto em busca de alimento, de aprendizado espiritual, para que no dia seguinte possamos levantar e termos essa capacidade de agradecer um novo dia. Um dia que
nos trará certamente um novo aprendizado, onde nós fortaleceremos o amor de ontem e vivenciamos cada vez mais com esperança, com fé, o amor de amanhã. É isso que nós temos que ter. Esperança, sim, Sil. Esperança de melhores. Esperança de que todos possamos levar aqueles que habitam conosco, debaixo do mesmo teto, alguma coisa diferente, para melhor. Um abraço. É preciso que nós façamos das nossas mãos, estas mãos que carregam há muito a nossa vida, façamos dela um instrumento de carinho, aquele que passa solitário, aquele que passa por nós e pede alguma coisa. É preciso que nós façamos também das nossas pernas objeto útil para que nós façamos aquelas visitas tão necessárias, tão importantes, àqueles que se encontram sem usufruir a liberdade que possuímos. É importante, sim, Tina, dizer: eu te amo, você é importante para mim. Isso para o nosso subordinado no trabalho, isso para o nosso superior hierárquico, isso para os nossos filhos, isso para os nossos pais, isso para os nossos amigos. Eu noto alguma das coisas. É preciso que nós não tenhamos nenhum problema de darmos uma rosa para um amigo, uma flor para um amigo. Às vezes eu vejo aqui no Talk, os homens, muitas vezes, têm dificuldade de clicar ali e mandar uma flor para um amigo. Por que será? Por que ainda nós nos encontramos assim, tão difíceis de termos um relacionamento de paz, de amor? Vergonha? Preconceito? Obrigado, Chanri. As flores que a gente recebe nos fazem um bem enorme. É preciso mandar flores para as esposas, flores para os colegas de trabalho. Nós somos espíritos. Nós não temos espíritos. Nós somos espíritos. É diferente. É preciso que nós comecemos a nos tratarmos e não como se nós fôssemos uma pessoa e tivéssemos um espírito. Nós somos o espírito. É preciso que isso aconteça. Então, meus irmãos, eu creio que se alguém quiser acrescentar alguma coisa, o microfone está à disposição, podem pedir, porque a partir de agora eu queria que houvesse uma interatividade, como está existindo, por certo, mas eu queria ouvir vocês também. Então, eu pediria a Chanri que me desse uma pausazinha, Chanri, para que eu pudesse beber um pouco d'água, e a gente vai continuar. Tá? Enquanto isso, nesse mesmo tema, falando da felicidade não é deste mundo, eu tenho certeza que durante o período que eu estive aqui falando, passou pela cabeça de vocês, além do ótimo preenchimento na área de texto, mas eu tenho certeza que muitos de vocês têm algo guardado em vocês, uma frase, algo que vocês poderiam dizer, que vai nos ajudar a todos. Correto? Então eu pediria que não se eximem de levantar a mão e cada um falar alguma coisa sobre isso. É muito importante esse trabalho, essa interatividade entre nós. Vamos aproveitar essa oportunidade, porque realmente não é uma palestra, nós não estamos aqui apenas falando sobre poderia até ser uma palestra, eu tenho certeza que o Gustavo, se tivesse vindo, ele faria essa palestra, mas eu acho que seria bom que cada um de nós
tivesse essa oportunidade. Então essa sugestão que eu estou dando, Chanri, com disciplina, é claro, né? Porque acima de tudo, a disciplina é muito necessária. Cada um falar um pouquinho, sem contradizer uns aos outros, sem polemizar, mas apenas a gente criando esse estado de coisa, porque eu vejo que tem tantos aqui que a gente precisa ter um contato maior, né? É muito bom com essa situação de proximidade, de comunicação, nós vamos nos sentir muito melhores dentro da sala. Então eu vou dar oportunidade, vou tomar uma aguinha e, Chanri, você trata de disciplinar a coisa aí, tocar e já eu estou de volta. Muito obrigado. Estou passando para você, Chanri. Nossa, nós é que agradecemos, Balso. Vai lá tomar uma aguinha mesmo. Então, gente, realmente faz nos refletir muito, né? Esses temas, assim, né, do Evangelho. Faz a gente refletir. E eu fiquei aqui, sabe? Fiquei aqui refletindo. E tá ok o som para vocês? Está ok? Ah, obrigada, Sil. Mas realmente, Tina, você levantou a mão? Pode levantar, querida. Você pode falar assim. E os presentes aqui, quem quiser compartilhar. Oi, Cristina, boa noite, querida. Bem-vinda. Quem quiser compartilhar alguma coisa aqui, pode levantar a mão, ok? Então, eu fiquei aqui refletindo que quando eu disse que nós somos amor, né, Sil? Mas nós somos tolos, porque às vezes mesmo que rapidamente nós às vezes nos melindramos, nos magoamos com pouquinha coisa, né? Somos sensíveis. Mas o importante de tudo, assim, para mim, né, a doutrina dos espíritos, ela faz com que eu reflita, assim, rapidamente, né? Não daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, para que a gente, assim, o Balso falando, eu pensava nisso, né? Porque antes de ter, assim, pequenino conhecimento, né? Pequenino conhecimento, contato com a doutrina, eu já demorava meio assim, nossa, às vezes até anos, né? E aí assim, está colocando lá, felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus, Santo Agostinho. Então, assim, Cristo, olha, o microfone está aqui, Evanildes, você queria subir aquele momento, né? E aí não deu certo, tá? Pode levantar a mão aí, se você desejar. Beijos, Miriam. Então, a doutrina, né, o nosso contato, assim, quase que diário, né? Diário mesmo, né, com a doutrina, faz com que a gente vá modificando. Exatamente, Braz, é verdade mesmo, é relativa. Então, é muito interessante porque a gente vai... nós vamos pensando mais, né? Então, quanto à felicidade relativa, Balse, né, que fala nesse capítulo, e em virtude da afirmativa de Jesus, que a felicidade não é deste mundo, né, que está em Eclesiastes. Então, analisando esta afirmativa do Cristo apenas pela letra que mata e não pelo espírito que vivifica, inimigos do estudo e cultores do negativismo atribuem que estamos na Terra para sofrer, né? Que este é um vale de desânimo, pessimismo, descrença, resignação incondicional. E a nossa razão nos mostra que podemos e temos momentos felizes, mesmo no estágio evolutivo em que nos encontramos. Pois quem não fica feliz com um casamento, o nascimento do primeiro filho, uma formatura, o primeiro emprego,
no aniversário, receber aquele presente tão esperado no Dia das Mães, né? E Jesus, profundo conhecedor, não iria contrariar as leis naturais, negando estes fatos. Ele se referia tão somente à felicidade plena, que é atributo apenas dos mundos felizes e angélicos. Então, compartilhei aí com vocês esse pedacinho. E sim, Avanildes. Então tá. Ô raio de sol, rainha sol, né? Seja bem-vinda, né? Um grande beijo no seu coração. Então vou estar passando para a Vanildes. Paz, querida. E aí o Balse pode aí fazer as suas últimas considerações. E a Sil, beijos, querida. E aí a Sil retorna aí, né? Que ela tá... Nossa, Sil, você tá pior do que eu, né? Com essa gripe. Eu senti quando você falava, querida. Então com você, Vanildes. Não esquece do push to talk, ok? A Vanildes acho que não conseguiu aí. Não conseguiu, Vanildes? Mas você vai treinando aí, você vai conseguir subir uma hora aqui, tá bom? Tina, você gostaria? Você estava com a mão levantada? Fique à vontade. Ah, tá. Você clica, abre e fecha. Depois eu vou numa sala privada com você, né? E você vai aprender direitinho isso aí. Então, é isso. Olha, Balse, realmente, né? A gente está constantemente aqui nas salas, né? Mas ouvindo talvez as mesmas coisas, mas ainda se faz necessário, né? Que a gente ouça, né? 1, 2, 3, não sei quantas vezes ainda, até que a gente consiga, né, a vivenciar na íntegra mesmo, né, todos esses ensinamentos maravilhosos, né, da nossa querida doutrina dos Espíritos. Eu vou passar para você novamente, então. Bem, meus amigos, meus irmãos, a Vanildes colocou na área de texto, ela disse que, deixa eu me ver aqui, ela disse sobre a questão do corpo, né, do espírito. Mas a gente nota, Vanildes, que nós nascemos o nosso corpo por mais vaidade, né? Tanto é que o homem realmente insiste nessa conservação e se faz necessário, né? A gente tem que gostar de viver sim, que a vida na Terra realmente ela é muito prazerosa também. Nós falamos da nossa dificuldade, mas a vida é prazerosa. A partir do momento que nós tenhamos esse conceito maravilhoso da vida, da família, do trabalho, do progresso, a vida se torna realmente uma vida prazerosa. Mas a gente sente que o corpo ele tem um período. Nós vivemos apenas uma coisa muito rápida na Terra, diante do tamanho da nossa vida espiritual. A vida é muito curta. Por mais que o homem preserve o corpo, essa luta incessante hoje, em cada esquina hoje, nós vemos uma academia de
ginástica, né? As esteticistas, as clínicas de plástica, e cirurgia plástica, enfim, todo esse trabalho que hoje nós temos, essa preservação da saúde física, nós deveríamos também ter as academias espirituais, né? O centro espírita, para mim, também é uma academia. Mas só que eu vou lá para ver se eu constituo algum músculo espiritual, sabe? Uma consistência maior, uma saúde espiritual maior. Se a gente fizesse isso paralelamente, mas a gente esquece disso. A gente vive muito o corpo. E o corpo, ele faz parte daqui da Terra. Ele fica aqui. Ele é daqui. Não é? Ô Simplício, todos nós, muito obrigado, Simplício, pela sua presença. Muito obrigado. Mas nós precisamos fazer essa plástica na alma, né? E a plástica na alma, nós temos aí o bisturi, o Evangelho é um bisturi maravilhoso, né? Nós temos aí remédios maravilhosos para essa saúde da alma, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, as obras do Chico Xavier, que são várias, né? São 430 livros. Então nós temos aí uma quantidade hoje, a biblioteca, a literatura espírita, se transforma realmente numa farmácia maravilhosa para que nós possamos realmente sermos saudáveis espiritualmente. Mas a verdade é que nós somos espíritos. Estamos hoje morando nessa casa, nesse veículo que é a carne. Mas que a gente nota que essa casa, como qualquer outra casa, com o passar do tempo, ela sofre as consequências do uso e ela vai se deteriorando, ela é perecível. O que fica, o que realmente existe, somos nós, espíritos. E nós, como tal, nessa passagem encarnados, estamos exatamente usufruindo da oportunidade. Não é prisão. Tem muita gente que fala prisão. Eu não acho que seja uma prisão. Eu acho que seja a nossa carteira de estudo. Né? Nós, quando vamos para uma universidade, para um colégio, nós temos lá uma mesinha, lá que é a nossa carteira. É ali que a gente fica para aprender. A mesma coisa, o nosso corpo físico é a nossa carteira de estudo. Né? É onde nós vamos... exatamente, mas é verdade. É aqui que nós vamos aprender. O mundo vai passando na nossa frente e vai nos ensinando. E nós temos que participar, sabedores que somos, de que essa carteira não nos pertence, essa matéria não nos pertence por enquanto. Como nos foi dada, ela não será retirada. Porque voltaremos numa outra nova, não é? Para colhermos aquilo que plantamos. Então é preciso que a gente entenda que realmente a felicidade pode também, e como o Braz havia dito aí, cada um tem uma forma de enxergar a felicidade. A felicidade é uma coisa muito elástica. É como se fosse aqueles elásticos, né? Dependendo da região do país, uns chamam de elástico, outros chamam de gominha, outros chamam de presilha, né? Aquelas gominhas, aqueles elásticozinhos que se usa muito em escritório, né? Para separar fichas, etc. Então essas gominhas, a felicidade é mais ou menos como um elástico daquele. Tem pessoas que pegam aquele elástico, esticam até arrebentar. E tem outros que não. A felicidade é a mesma coisa. A felicidade é elástica. Tem pessoas que pegam a felicidade, quer ser feliz, e ele puxa essa felicidade até ela arrebentar. E tem outros que são felizes apenas de ter o elástico na mão. De ter a felicidade simples, sem precisar despichá-la tanto, de ter tanto. Né? Precisamos saber, tem pessoas que contemplam
momento, inclusive, Tico e Teco está dizendo que lembra do Sermão do Monte falando nisso. Como assim, ô Tico? Você quer usar o microfone para você nos falar sobre isso? Sobe para falar conosco essa lembrança que você está tendo. Com poucas coisas. A felicidade é muito simples, né? As recompensas do nosso sofrimento. Mas os nossos sofrimentos, se nós passarmos por eles, muitas vezes as pessoas acham que nós estamos até sofrendo e a gente não está sofrendo. Quantas vezes a gente vai no hospital fazer uma visita a um doente e a gente sai de lá como se nós é que fôssemos recompensados pela visita. Porque a pessoa está tão tranquila, né? Há pouco tempo eu fui dar um passe numa amiga que estava doente e ela disse para mim que ela estava tendo as compensações da doença, porque ela está com sopa na boca, né? Para as pessoas que davam banho, que trocavam a fralda, enfim, ela ainda teve a tranquilidade, a alegria de fazer o humor daquilo. Para você ver o nível, ela desencarnou. Mas desencarnou numa felicidade, sabe? Desencarnou bem, desencarnou em paz. E a gente que ia lá para dar o passe, às vezes a gente se sentia até, às vezes até constrangido, porque a gente recebia muito mais. A Nina coloca que a saúde é como um elástico. Quanto mais se comete abuso, ela estica e nunca mais voltará ao seu estado inicial. E é verdade mesmo. Então é isso. Bem, meus irmãos, eu acho que, por mim, eu já estou no meu limite e colocar vocês à disposição de pergunta dentro desse tema, que se tiver meu alcance. Se tiver meu alcance, eu vou responder. Se não tiver, a gente vai buscar nos livros, né, com outras pessoas, para trazer a resposta posteriormente. Se alguém tiver alguma pergunta. Exatamente, Brás. Né? Essa sim que essa é a felicidade, a consciência tranquila. Dormir em paz. Né? Outra coisa muito boa também, a gente fazendo um amigo todo dia. Uma pessoa nova entrar na nossa vida. Isso é muito bom. Ainda mais nos dias de hoje, onde a solidão está imperando nos corações dos homens. Se nós buscarmos fazer amizades sinceras, leais, né? Nos colocarmos à disposição, espalharmos o nosso bom humor, o nosso otimismo, falar de coisas boas. Isso é muito importante. Bem, Chanri, não tendo perguntas, ou se alguém tem, estou à disposição. Estou aguardando. Caso contrário, eu vou me despedir de vocês, deixando a todos o meu abraço, o meu agradecimento, e tomara que essas oportunidades apareçam sempre. Mas não essa de hoje, porque foi um caso triste do nosso amigo Gustavo, tomara que esteja correndo tudo bem com ele, que ele teve um parente, não sei, eu acredito que é um irmão, que desencarnou no dia de hoje, uma coincidência assim, uma triste, né? Irmão, né, Xani? Então imaginem vocês, vamos então, quem for fazer a prece, lembrar desse irmão do nosso amigo Gustavo, e todos nós que aqui estamos, vamos nos harmonizarmos, vamos colocar toda a nossa energia no favorecimento desse espírito que acabou de desencarnar, na pessoa do, né? Vamos pedir. Cid, muito obrigado a você pela sua presença, pela sua sintonia, pela sua energia, viu? Muito agradecido a você. A gente sabe que todos nós que aqui estamos favorecem muito a quem vai ao microfone, porque nos fala, nos protege, nos ilumina, né? A gente sente essa energia sendo passada para nós, e isso é muito bom. Pedrinho, você como sempre com as suas palestras antes da nossa,
só possibilita cada vez mais a sala ficar como ficou hoje. Muito boa, muito obrigado, viu? Tico Teco, muito obrigado pela sua presença. Assim, minha querida, tomara que a gripe te deixe, viu? E que você faça o seguinte, eu acho que são as flores que eu tenho mandado para você, Sil. Você de repente é alérgica à flor, não é não? A gente tem que descobrir qual flor, tá? A Vanildes, é fácil, viu? Tomara que você aprenda, queremos ouvir a sua voz. Deus Azul, um abraço. Nina, que bom você estar aqui, foi muito bom contar com a sua presença. Ricardo, amigo, um grande abraço. Sempre vocês estão juntos conosco e sempre vocês estão também energizando a nosso favor. Muito obrigado. Rita de Cássia, Simplício, Nando Floripa, meu abraço. Décio, que bom você estar aqui, Décio. Que bom, foi muito bom a sua presença. Brás, oi Brás. Que bom, então tão perto aqui, Brás. Estou aqui em Brasília, você está aí em Lusiânia, aí tão pertinho. Precisamos falar mais, hein? Maura Oliveira, meu abraço. Nice. Pois é, Brás, eu quero até mesmo, viu? Depois eu vou passar um telefone para você, viu? Para a gente marcar mesmo, né? Lusiânia, aqui pertinho. A Christian Siqueira, a Sheila, Tereza Cristina, meu abraço, muito obrigado pela presença de vocês. Noel Rosa, um grande abraço para você. Sniper e Chutas, um grande abraço a todos, muito obrigado. E vamos, quinta-feira, não é, né, Charri? Quinta-feira vamos estar aqui novamente, juntos. À tarde tem a sala se abre, né? Abre. E à noite vamos continuar juntos, estudando, aprendendo, e dentro do possível, vamos participar mais. Eu acho que esse microfone deveria andar mais na mão de todos, sabe? É muito importante que isso aconteça com aquela disciplina que é tão necessária, porque vai desinibir. Aqui agora em Brasília, a Federação Espírita está dando um curso para palestrantes espíritas e tem o resultado, porque tem saído bons palestrantes e a doutrina, o movimento espírita carece disso. Há uma necessidade muito grande hoje de nós trabalharmos com mais desenvoltura, com mais disciplina, com mais acerto, com mais conhecimento e com mais amor, com mais fé. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vou passar para você, Chanri. Chanri, que Deus te proteja, que Deus te ilumine e que Deus te abençoe, minha amiga. Tá? Muita paz para você, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou sair deixando a todos o meu abraço. Muito obrigado. Amém, amém. Deus te abençoe também, Dalce. Te ilumine, te guarde, te guie sempre. Muito obrigada, meu querido amigo. Eu subi no lugar da Sil, né, porque eu achei que estava pior do que ela, mas Sil, melhora, né? Melhoras aí para você com essa gripe. E meus queridos irmãos, nós vamos à prece final. E a Sil já havia convidado o Décio, né? É isso, o Décio, que é também o irmão X13. Neste momento, né? Acompanhá-lo. Será que está me ouvindo? Ok. Então vamos, né? Atualizarmos, né? A tudo e a todos no universo. E então eu estou passando para o Décio, ok? Boa noite a todos, que a divina providência nos envolva com paz, amor e, como sempre digo, Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Deus, a inteligência suprema, causa primeira ou primária,
de todas as coisas. Jesus, o nosso guia e modelo. Kardec é a chave, é a base fundamental. A pessoa, o pedagogo, codificou essa extraordinária doutrina que nos diz com clareza de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde a gente vai, né? Explica com racionalidade a razão da doença, o porquê do sofrimento, da dor, o porquê dá tudo certo para o vizinho e não dá praticamente nada certo para a gente, ou as coisas não ocorrem conforme a gente planeja. A felicidade não é desse mundo. E o próprio Livro dos Espíritos diz que podemos tê-la, conforme o próprio Balco também disse, e diz que quando nos pautamos pelo necessário e não supérfluo, nós somos felizes no que refere-se à materialidade, aos bens materiais. Já no campo moral, no aspecto moral, a caridade é o dever, a ciência do dever cumprido e a certeza de um mundo novo. E não temos como falar de felicidade deixando caridade fora. E Chico, com lucidez no lampejo bastante cristalina, ele disse o seguinte, que o apóstolo Paulo afirmou que fora da caridade não há salvação. É bom que se ressalta o apóstolo Paulo em espírito, e isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, cujo título também é fora da caridade não há salvação. Então essa frase é de Paulo de Tarso em espírito. E por falarmos em caridade, e para fazê-la, e por consequência sermos felizes, ela precisa da benevolência para com todos, né? Que é o famoso e tão propalado BIP. A indulgência para com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Então é o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Vamos perdoar quem nos tem ofendido. Não tem como fazer caridade fora desses três princípios. E não tem como sermos felizes se não praticarmos a caridade. Vamos nesse momento, meus irmãos, elevando os nossos pensamentos, pois simbolicamente é na parte mais alta do universo, é que há a morada dos espíritos bons, benfazejos e dos espíritos puros. E antes de passarmos às solicitações propriamente ditas, vibramos, conforme o próprio Balco solicitou, ao espírito do irmão biológico de Paulo, que desencarnou, ou pelo menos houve a morte física, porquanto somos sabedores que a desencarnação, ou desencarne, pode não ocorrer com a morte propriamente dita. Vamos vibrar positivamente para que o nosso tenha uma passagem menos dolorosa. Jesus amado, mestre querido, a gente pode tropeçar por essas estradas da vida. E tropeçamos sim, porque senão nós não estávamos aqui na Terra, e mais precisamente aqui nessa sala, bebendo a sabedoria, como o próprio Sid Shark costuma dizer, a gente bebe as migalhas que aquele cidadão, ou no caso o Balco, deixa cair. E aquela mulher chegou a Jesus e pediu que queria tão somente as migalhas das quais os próprios apóstolos não absorviam. Ainda, Senhor, que sintamos as nossas forças reduzidas, e tem hora que sim, sabemos que vós permanece conosco. Ainda que falta fé, e como nós somos frágeis de fé, mas a gente solicita que o Senhor permaneça conosco. Por isso, nós te agradecemos. Agradecemos com veemência
E agradecemos sobretudo pelo conhecimento e pelas bênçãos de depararmos diariamente, e no caso é dioturnamente, é de dia e de noite, com essa extraordinária doutrina. Como dizemos filosoficamente, ela responde até e inclusive porque estamos aqui agora reunidos virtualmente e somos sabedores que por similitude, similaridade, por sintonia é que os espíritos se afinizam, se reúnem. Agradecemos pela bênção de hoje e ao introjetar, em jogar dentro de nós esses conhecimentos que o próprio Balque derramou e foi pródigo em assim afirmar, nós conhecemos mais essa doutrina da terceira revelação e somos sabedores que aquele que mais conhece melhor implementa o livre-arbítrio, melhor decide. Agradecemos por aurirmos as forças necessárias e, na verdade, Senhor, nós aqui 24 pessoas podemos caminhar de braços ou de peito erguidos e fortificado por essas máximas, que seu amor, que sua paz possa nesse instante e nos instantes seguintes ficar introjetado em nossos corações, criar uma redoma em nossos lares, criar uma proteção para que nós façamos a caridade conforme o nosso irmão bem falou, relativamente às exemplificações do Evangelho de vós. Porque é através da caridade que nós promoveremos, ou que nós promovemos a felicidade. Que o amor, que a sua paz, nesse instante, se faça presente nos nossos corações. Aos irmãos que participam desse movimento espírita e mesmo as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer, rogamos a vossa ajuda. Ajuda também, Mestre Divino Nazareno, essa pleiade de espíritos que com certeza estão aqui e estava naturalmente ouvindo o Balque falar, e antes que o mesmo pronunciasse, dada a evolução espiritual, os mesmos captavam via pensamento, porque somos sabedores que, dada a evolução espiritual, ele não precisa da fala, o pensamento é uma transmissão natural. Então, Divino Mestre Jesus, agradecemos por tudo, por estarmos nesse planeta, por essa vida, por essa encarnação, por aqui estarmos resgatando o débito de vida transata e, acima de tudo, estarmos evoluindo. Um beijo carinhoso e, como eu sempre costumo dizer, eu vos amo, a todos aqui presentes. Muita luz, muita paz. Deus seja louvado. Amém.